Boa tarde a todos. Quero agradecer a vossa presença no último dia do Fólio de 24 na Casa de Tinta da China. Desta vez temos aqui uma mesa com pesos pesados da nossa história e da nossa vida social e política. Devido a essas circunstâncias, eu, em vez de fazer uma conversa, cada um dos intervenientes vai fazer uma intervenção sobre este mote, 50 anos e agora. Portanto, o pano de fundo é o 25 de Abril, são 50 anos do 25 de Abril, claro, e a Tinta da China tem trabalhado muito o 25 de Abril desde a sua existência, desde há 20 anos que publicamos vários livros, testemunhos, estudos sobre o 25 de Abril. No fim do ano passado publicámos este álbum coordenado pelo Alfredo Cunha, que convidou o Adelino Gomes, o Fernando Rosas e o Carlos Matos Gomes para escreverem textos sobre as três partes, dividiu em três partes: Guerra Colonial. O coronel Carlos Matos Gomes escreveu um texto a ilustrar as imagens do Alfredo Cunha. O próprio dia 25 de Abril, no qual o Adelino Gomes esteve em Lisboa a acompanhar os acontecimentos, e o PREC, o pós 25 de Abril, em que convidámos o professor Fernando Rosas, historiador, também protagonista desses acontecimentos, para escrever um texto. Eu o aconselho porque é um livro muito completo e, para além das imagens, de facto, os textos parecem mesmo muito importantes. Para além disso, o Fernando Rosas é nosso autor há muitos anos, foi meu professor na faculdade, e os últimos livros que publicou estes ensaios de Abril, no fim do ano passado, e publicou O Salazar e o Poder, a Arte de Saber Durar, que já é quase um clássico, está publicado também no Brasil, e é um livro que consegue condensar, responder a esta pergunta, não é? Como é que se manteve tanto tempo este regime? Depois tenho aqui estes textos mais pessoais do José Pacheco Pereira, que publiquei há 2 anos, por aí, não tenho ideia. Mas o trabalho contínuo que eu tenho com o José Pacheco Pereira tem a ver com a efêmera, tem a ver com o arquivo efêmera, e publicamos vários livros. Este é o último, acho que ainda não está nas livrarias, sobre o luar. São também documentos únicos, porque partem do arquivo efêmera, ou seja, de documentos que só o arquivo efêmera é que tem, e portanto são estudos elaborados a partir desse material. Posto isto, queria agradecer muito a presença aos três, a confiança por continuarem a trabalhar nesta editora independente, com esta editora independente, e agradecer muito terem vindo ao Óbidos. E passava então a palavra ao professor Fernando Rosas, é isso? Pode ser, Fernando? Pode ser, por mim. Não faço questão. Muito obrigado. Então, como o tempo é curto e o tema é longo, vou abreviar e vou... Começo por saudar todas e todos. Muito obrigado por passarem uma parte desta tarde domingo connosco. Queria cumprimentar a Bárbara Briosa e a Tinta da China, uma editora que marca uma presença muito própria no mundo editorial em Portugal, e os meus dois parceiros de debate, com os quais há longos anos convivo, e que são duas pessoas com uma obra muito notável, cada uma no seu campo de investigação. E agora, 50 anos depois, não vou falar do 25 de Abril.
falar do agora. É o tema. O 25 de Abril, já falei muito também sobre isso, mas o agora é a questão, não é? E deixa-me dizer que não me parece que o futuro se apresente risonho. E, sobretudo, não permite optimismos infundados. Eu diria, citando o Gramsci, o António Gramsci, que a atitude a tomar nesta situação é pessimismo da razão, otimismo da vontade. Ou seja, as coisas não estão fáceis, mas é preciso não ceder a elas. Eu diria que o agora é marcado por aquilo a que estamos a assistir, a que eu tenho chamado, historicamente, a segunda crise histórica do liberalismo. O liberalismo viveu o liberalismo ocidental viveu uma primeira grande crise que desembocou na Segunda Guerra Mundial. E, a meu ver, vive a segunda. Vive uma segunda crise muito importante que nós não sabemos onde é que vai desembocar, mas que é marcada por traços suscetíveis de nos causar grande preocupação. Eu acho que o mundo mudou na viragem dos anos 70 para os anos 80. O mundo mudou o mundo. E, sobretudo, mudou o mundo capitalista ocidental. Porque há o capitalismo neo-keynesiano do pós-guerra, o capitalismo da prosperidade, o capitalismo da regulação do Estado, o capitalismo do pleno emprego, da construção do Estado Social, de uma espécie de gestão de social-democracia, da democracia cristã e até daquilo a que o historiador Enzo Traverso chamou o comunismo social-democrata. É um período que vai desde a Segunda Guerra até aos anos 80, mas esse modelo de economia e de sociedade desapareceu. Dos anos 70 para os anos 80 desapareceu por razão, alegadamente para alguns economistas, porque as próprias taxas de acumulação começaram a debilitar-se e deu origem a um mundo novo marcado por um novo conceito, que é o conceito do neoliberalismo, ou seja, o capitalismo neoliberal, que é aquele em que vivemos. Mudou por causa disso e mudou por outra coisa. Há dois fatores históricos muito importantes na mudança. O primeiro é este, a emergência do capitalismo neoliberal como coisa nova, uma época nova nas épocas do capitalismo do século XX, XXI. E, em segundo lugar, mudou por causa da Guerra Fria, ou seja, os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria, a implosão da União Soviética e, portanto, uma alteração substancial da relação de forças, em que muitos de nós achávamos que essa alteração era uma alteração salutar, porque era a queda do Império Russo, do stalinismo, etc., mas com a criança foi em grande parte a água do banho, ou seja, transformou-se essa dinâmica numa dinâmica de desfavor para as visões progressistas do mundo, para as visões marxistas, para as visões de esquerda, para as visões socialistas do mundo, e há um desequilíbrio geral a favor das novas ideias do there is no choice, não há escolha que não seja o capitalismo triunfante, o capitalismo neoliberal triunfante, o fim da história, apregoado nesse sentido, e isso mudou substancialmente, quer do ponto de vista da cultura e da ideologia, quer do ponto de vista da economia, quer do ponto de vista da política, mudou o mundo. Não quero cansar-nos com isso, mas a emergência do capitalismo neoliberal neste duplo circunstancialismo caracterizou-se muito sumariamente, não é? Para não exceder o meu tempo, uma espécie de estabelecimento de um rentismo financeiro, ou seja, financiarização da economia e consequente desprodutivização de parte da economia, sobretudo nos países periféricos, sobretudo nos países que não estão no centro
do modo de produção dominante do capitalismo, uma financiarização, ou seja, a acumulação de capital deixou de derivar da produção material propriamente dita, mas passa sobretudo a ser assente na especulação financeira e na renda sobretudo dos serviços públicos, ou seja, a privatização dos serviços públicos, que tem uma procura fixa permanente. Toda a gente precisa de educação, toda a gente precisa de saúde, toda a gente precisa de pensões, de segurança social. A privatização destes setores atribui uma renda ao capital e, portanto, o capitalismo tornou-se simultaneamente especulativo e financeiro, como forças dominantes, claro, e rentista. E, portanto, é uma espécie de capital financeiro e rentista que domina o conjunto das relações económicas internacionais. Tudo isto acompanhado também por uma importante ofensiva contra o trabalho. Eu gostava de dizer que, de acordo com os economistas, com alguns economistas, mas eu sigo essa ideia, o capitalismo rentista e especulativo tende a dominar as próprias formas de exploração tradicionais. Não é? Tende a ser parasitário, rentista, parasitário e especulativo. Ou seja, há uma espécie de acumulação baseada na desmaterialização do capital. Acompanhada de uma grande ofensiva contra os direitos de trabalho. Ou seja, de uma forma geral, precarização, a uberização, mudança da jornada, aumento da jornada de trabalho, ou seja, da mais-valia absoluta extraída ao trabalho, segmentação do mundo do trabalho, o mundo do trabalho, ou seja, aquilo que era a classe operária há 30 anos, não tem nada a ver com o que é presente, com o presente. A classe operária mudou na sua estrutura, é segmentada, há um grande peso, há uma grande segmentação do próprio movimento operário, com efeitos na sindicalização, com efeitos na desmobilização sindical e política, e isso é uma outra característica. Uma quarta característica muito importante, a plataformização, de acordo com uma terminologia que emerge em alguns economistas, a plataformização da vida económica e social, ou seja, o domínio de um núcleo forte de grandes companhias informáticas sobre o conjunto da vida económica e social, ou seja, sobre a vida de uma forma geral. A manipulação algorítmica dos comportamentos e da vida social. Isso é uma das coisas mais inquietantes que nos espreita, porque a hiperconcentração dos grandes grupos informáticos faz com que eles tenham um domínio, não só sejam companhias brutalmente poderosas, como exercem uma espécie de manipulação algorítmica através das redes sociais, sobre comportamentos, sobre ideias, sobre hábitos, sobre a vida social em geral. Também, naturalmente, tudo isto levou um aprofundamento muito grande das desigualdades. O mundo está muito mais desigual, no sentido em que o norte e o sul estão profundamente cavados por esta lógica mercantil da acumulação, esta lógica puramente especulativa e rentista da acumulação. A distância entre o norte e o sul acentuou-se, cavaram-se as desigualdades dentro de cada país e de uma forma geral internacionalmente. E por último, eu chamaria a atenção de outra coisa. Duas coisas ainda que vos quero falar porque são muito importantes. Uma é a corrida aos armamentos. Eu acho que vivemos uma situação muito parecida à de 1939, nas vésperas da Segunda Guerra. Corrida aos armamentos, como se não houvesse nada na sociedade internacional que pudesse opor-se a essa espécie
corrida para o abismo, não é? Polarizada neste momento em torno de duas guerras, a guerra na Ucrânia e a guerra no Médio Oriente, a impunidade absoluta da desumanidade, é o que se passa na faixa de Gaza, com os ataques genocidas de Israel, umas Nações Unidas que desapareceram como força reguladora do direito internacional. Não há direito internacional, há relação de forças, há o mais forte, há a lei do mais forte. E isso é um prenúncio, o rearmamento é o prenúncio da guerra. Se o desastre global impede a guerra, a ver vamos. Ou se a força da opinião pública a previne e a impede, também é possível. Ou se, a certa altura, a derrapagem, uma derrapagem até fortuita para o desastre, pode acontecer. Pode acontecer. E isto tanto da parte da NATO e dos Estados Unidos como da parte da União Soviética, é a mesma coisa. Os fatores são absolutamente idênticos. São guerras interimperiais. Ou então, o cerco da China e a secessão de Taiwan, a mesma coisa. Quer dizer, há a acumulação de fatores de guerra numa situação em que a intermediação política ou jurídica das relações internacionais pela ONU não existe. Colapsou totalmente. E, portanto, isto é uma questão da relação de forças que pode desembocar, não se sabe aonde, sendo que a militarização, reparem, as propostas que na Europa há para vencer o gap de atraso económico e tecnológico, de atraso tecnológico das economias europeias, a proposta é que se baseie na indústria do armamento. O que significa que a indústria do armamento, a lógica da indústria do armamento, vai, se isto for adiante, vai dominar toda a política económica dos países, num sentido em que de militarização da vida económica e social. Militarização da vida económica e social. Ou seja, um fator potencial de atentado contra o Estado de Direito. É o que pode. É uma nuvem que espreita também nesta situação. Eu queria dizer que tudo isto desembocou num impasse. A economia capitalista vive um período de estagnação, ou seja, crescimento muito baixo e tendência para a inflação. E, sobretudo, eu permito-me salientar, nesta síntese breve que eu estou a fazer, o fenómeno, que é um fenómeno que eu recupero, bem conhecido, do conceito bem conhecido da Hannah Arendt, de banalização do mal. Ou seja, criou-se uma situação de indiferença dos governos e de boa parte da opinião pública relativamente à normalização da extrema-direita, às formas de sobreexploração do trabalho imigrante e em relação ao genocídio que se passa em Gaza. Um Estado o Estado de Israel cerca a faixa de Gaza, ninguém pode entrar, ninguém pode sair e bombardeia sistematicamente a população civil. E, portanto, estamos perante uma situação e ninguém os para. A impunidade é total. E nesse sentido, há instalada em boa parte da opinião pública internacional uma espécie de indiferença face a isto. É a banalização do mal. É a banalização do mal. O mal é banal. A extrema-direita normaliza-se, o racismo é banal, o genocídio é aceito em certas condições e, portanto, há de facto um processo de desmoralização social. É uma espécie de contexto onde emerge a catástrofe. É exatamente este contexto de banalização do mal. E é claro, isto tem efeitos no plano político. Não é? No Ocidente, ninguém pode
Eu penso que ninguém pode contestar seriamente um fenómeno que está em curso, que é a desdemocratização das democracias. Ou seja, não é só a emergência da extrema-direita. A extrema-direita cavalga o descontentamento social que existe na sociedade provocado pelos efeitos da crise do neoliberalismo. O neoliberalismo trouxe desemprego, trouxe precarização, trouxe privatização dos serviços essenciais, trouxe degradação da vida, trouxe o encerramento de setores muito importantes da produção industrial, nomeadamente. E isso provocou descontentamento, raiva, medo, desespero quanto ao futuro. E quando nos anos 20 e 30 do século XX, a extrema-direita cavalga com eficiência, sobretudo utilizando as redes sociais, de uma forma inovadora e eficaz. E, portanto, eu diria que o poder que gera este capitalismo neoliberal, que é um poder ao centro, é uma espécie de neo-rotativismo entre a social-democracia e a direita tradicional, a direita clássica. Esse poder iludiu, distanciou-se das pessoas, não responde às necessidades das pessoas e, portanto, a extrema-direita só com base nessa incapacidade, nessa insuficiência, nesse apodrecimento do neo-rotatismo dominante na cena política. E, portanto, eu creio que nós estamos perante uma situação que é esta. A direita clássica em Portugal e em parte a social-democracia, ou pelo menos a direita da social-democracia, tem três caminhos, tem mostrado duas tendências. Uma tendência é a de apropriar-se do programa da extrema-direita, portanto, voltar-se para a direita, nomeadamente na questão da imigração. Isso é absolutamente claro. Em França, já agora em Portugal, a lei da imigração da União Europeia é uma vergonha absoluta. Felizmente, há focos de resistência. Em Itália, um tribunal acaba de proibir a Meloni de deportar as pessoas para a Albânia, os imigrantes para a Albânia. Ou seja, a União Europeia despacha os imigrantes, compra os governos periféricos, os governos do Norte da África, etc., Turquia, Tunísia, Líbia, se é que há governo na Líbia ou dois, para que encerrem os imigrantes do lado de lá, e depois a própria União Europeia destaca gente para ir administrar esses campos para mandar as pessoas embora. E, portanto, a imigração é um dos casos clássicos de como a direita clássica se vai apoderando de alguns programas da extrema-direita. Situação em que, se a direita se vai aproveitando desses programas, a nova extrema-direita tende a ser apendicular. Pode ser, é uma das tendências, é a própria direita clássica se apropria do programa da extrema-direita, e a extrema-direita é uma espécie de apêndice da direita clássica. Outra situação que pode efetivamente surgir é semelhante à dos anos 20, 30, é a união, a aliança política da direita tradicional, rendida, radicalizada à direita, com a extrema-direita, dando origem a um novo tipo de autoritarismo, um novo tipo de regime autoritário. Nós não sabemos bem o que é que pode ser. Há a experiência da Hungria, os chamados governos iliberais, mas pode haver, vamos ver o que é que se passa em Itália com a evolução, mas estamos num momento de transição. Estamos num momento em que o mundo política e ideologicamente voltou à direita, e em que ou a direita ela própria se radicaliza, ou então se alia com a própria extrema-direita em regimes de tipo novo, em regimes autoritários de novo tipo, cujo perfil ainda, como isto é um processo em andamento e em transição, como diz o Enzo Traverso, e diz bem, é um processo que estamos a ver que tipo de regime é esse que vai sair desse tipo de aliança tendencial.
Outra coisa também no domínio político que eu queria chamar a atenção e que nos diz muito respeito é o grande refluxo das esquerdas. É claro, das esquerdas. O mundo desequilibrou contra o interesse das esquerdas. Porque a própria classe operária mudou. Porque o próprio sindicalismo tende a ter dificuldade em adaptar-se às novas realidades sociais do confronto social. A uberização, a precarização, mesmo a mentalidade do operariado. Há uma grande distância relativamente ao que era há 30 anos e a esquerda tem dificuldade em adaptar-se política e sindicalmente a esse tipo de situação. E portanto a esquerda tende a um recuo político, há mesmo da parte de uma parte tradicional da esquerda uma certa guetização, fechar-se na muralha e defender-se, e vai decaindo pouco a pouco e defende-se na muralha. E, portanto, nós temos uma espécie de regresso impune de certos fantasmas que não tínhamos ideia nenhuma que pudessem... Eu costumo sempre dizer isto, tenho 78 anos, estou a caminho dos 80. Nunca pensei que ao chegar aos 80 anos voltasse a ter como preocupação a emergência da extrema-direita e do regime desse tipo em Portugal. Nunca pensei, mas é verdade, há o regresso dos fantasmas. Há um partido em Portugal, o partido de extrema-direita, que pede a limpeza política e ideológica das escolas, do jornalismo, das universidades, da investigação. Há o elogio programático das desigualdades, a desigualdade como uma virtude de... o racismo. E até a reemergência, num dos programas do Chega, da trilogia Deus, Pátria, Família, que reemerge explicitamente num programa. Coisas que nós pensávamos que tinham desaparecido, mas que reemergem como fantasmas. E reemergem com uma espécie de normalização vergonhosa, aquilo que os autores anglo-americanos chamam shameless normalization, quer dizer, uma normalização despudorada de valores que são valores das sombras, valores do retrocesso, valores... e portanto, para não vos alongar, enfim, havia muito a dizer sobre a situação em Portugal, mas eu não vou ter tempo para fazê-lo. Só queria dizer o seguinte: a hipótese da Revolução, 74, 75, desapareceu. Pela evolução, 50 anos depois, isso desapareceu. Digamos assim, parte importante das conquistas revolucionárias, do ponto de vista económico e social, há uma parte que se segurou, que a relação de forças permitiu segurar. Ou seja, a liberdade sindical, o direito à greve, as férias pagas, enfim, uma série de coisas que não é pouco, é muito, é bastante. O Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, tudo isso são coisas que ficaram. Mas, sem ofensa aqui do nosso amigo Pacheco Pereira, o cavaquismo foi a introdução do neoliberalismo em Portugal. É verdade. São outros passos. E o neoliberalismo não é só o Cavaco Silva. O neoliberalismo é uma espécie de aliança da social-democracia com a direita tradicional. É um centrismo, digamos assim, uma espécie de centrismo que incorpora esse neoliteralismo, e liquidaram as nacionalizações. A onda de privatizações começou com o Cavaco Silva, mas continuou em maior intensidade com o Guterres e com o Sócrates. Quer dizer, os setores estratégicos todos da economia foram privatizados, todos sem nenhuma exceção. Alguns mesmo, vocês podem achar estranho, mas quem tomou conta da produção elétrica em Portugal é o Comitê Central do Partido Comunista da China. Estamos sossegados quanto a isso. E portanto, os setores estratégicos da economia não foram-se, e portanto esta ideia neoliberal tomou conta da economia
e, em certo sentido, desgastou o poder político. Não é? Desgastou o poder político em termos como na Europa, exatamente como na Europa. A extrema-direita sobe em Portugal, como sobe em Espanha, como sobe em França, como sobe em Itália. Neste momento, na Europa, há pelo menos 3 países onde a extrema-direita ganhou as eleições. Ganhou em Itália com a Meloni, ganhou na Holanda, ainda que o primeiro-ministro holandês faça parte do governo, mas não seja chefe do governo, e ganhou na Áustria, onde ainda não sabemos se o líder do partido de extrema-direita é ou não chefe do governo. Mas está associado ao poder nos países nórdicos, em vários deles, e não sabemos se nós que somos tão culturalmente dependentes dos franceses, isso não é uma coisa que me desgosto, tenho que dizer. Eu sou francófono, não sei. Mas pode ganhar as eleições em França. Quer dizer, pelo menos à frente das sondagens está neste momento a senhora Marine Le Pen. Portanto, e o que eu queria dizer, para terminar, é isto: é que desta situação em Portugal emergiu um modelo político, um modelo económico e político. Emergiu um modelo económico. E esse modelo económico, hoje, é um modelo económico com vulnerabilidades estruturais muito importantes. Porque é uma economia, a nossa economia é uma economia que assenta na banca, a especulação financeira, assenta no turismo, assenta na especulação imobiliária de uma forma, então, basta ver o problema da habitação, assenta em salários baixos e assenta numa força de trabalho pouco qualificada. É um modelo, como é que eu ia dizer, é um modelo neoliberalista periférico. Somos um país periférico, neoliberal, onde estamos a tender a tornar-nos num paraíso do turismo estrangeiro, não é? E algo nacional, no nacional que tem dinheiro. E, portanto, com efeitos sociais que são indiscutíveis, e com isto termino. Ou seja, 2 milhões de pessoas a viver abaixo do nível de subsistência, portanto um aumento brutal da pobreza. 50 anos depois do 25 de Abril a pobreza aumenta. Salários baixos, o peso do trabalho precário e uberizado faz baixar o salário. A impossibilidade de acesso a uma habitação digna por parte de uma grande parte da população, por isso simplesmente não tem dinheiro para pagar as rendas do país que se tornou o país com rendas mais elevadas da Europa, talvez com a concorrência de Barcelona. Já falei muito da precarização da força de trabalho, e na força de trabalho há muita coisa a dizer, porque muitas das medidas que a Troika tomou contra o direito do trabalho ficaram. Ou seja, aumento da jornada de trabalho, facilitação dos despedimentos, cerco à contratação coletiva, tudo isso ficou, não mudou. Ou seja, o governo socialista que vem a seguir não mudou. O essencial desta relação não teve desarmamento fiscal a favor dos mais ricos, está aí, em cima da mesa. Bom, e uma coisa que eu ainda não falei, mas com a qual termino, porque é talvez uma das mais importantes de todas, que é a agressão climática, que é a tragédia climática. Porque, reparem, a questão é esta: a lógica da acumulação especulativa e rentista é incompatível com um combate sério à degradação climática. Há uma contradição absoluta. Este modelo de economia dominante, pelo contrário, dificulta medidas sérias e prolongadas, porque, reparem, um país tem excesso de emissão de carbono, não é? Um país rico, que emite demasiado, pode comprar a um país pobre as emissões de carbono que ele não faz, e, portanto, aumentam as emissões de carbono na mesma. Quer dizer, não, há aqui situações estruturais inquietantes, e, portanto, a ideia de que a humanidade pode destruir o mundo em que vive não é uma ideia
E em certo sentido não é a humanidade, quer dizer, é a humanidade, mas é o modo dominante de produção, de economia, etc., que vai tender, que pode tender a ter a fazer. É claro que me perguntarão o que é que se pode fazer. Não vou alongar-me acerca disso, porque não tenho nenhuma receita mágica, nem nada disso. Mas há 2 ou 3 coisas que eu acho que são essenciais. Primeiro, é preciso responder à necessidade das pessoas. Não há nenhum combate à extrema-direita ou pela democracia que não passe pela necessidade de responder àquilo que as pessoas, àquilo que é o motor da revolta social, de parte da base social da extrema-direita. É a habitação, é a saúde, é a escola, é a segurança social. É preciso responder absolutamente a essas coisas. Sem isso, a extrema-direita vai continuar a cavalgar. Em segundo lugar, isso significa o quê? Significa que a resolução minimamente suficiente destas coisas, destes problemas, da habitação, da saúde, etc., passa por mudanças substanciais no modelo económico e social do país. Passa por mudanças, aí está o afrontamento, quer dizer, é preciso outro modelo económico que preserve o interesse público, que preserve os serviços públicos, que controle os setores estratégicos da economia. É outro modelo. E aqui é absolutamente atual, contrariamente aqui ao que escreve Pacheco Pereira, mas ele não se vai importar com isso, é absolutamente essencial o conceito de esquerda e direita. Há uma esquerda e há uma direita. Devo dizer que confundir a esquerda com a direita, neste momento, é a mesma coisa que é exatamente o argumento da extrema-direita. Peço desculpa, não é o argumento do Pacheco Pereira, que não é um homem de extrema-direita. Mas... já lá vamos. Já lá vamos. É por isso que ele quer ser no fim. E, portanto, o confronto entre a esquerda e a direita, ou seja, o confronto entre 2 modelos diferentes de economia e de sociedade, é um confronto essencial à luta pela democracia. Não há... E, portanto, não é preciso fugir a esse confronto. É preciso saber travá-lo. E para isso é preciso novas políticas. É preciso uma aliança das forças económicas e sociais de transformação. Eu sou muito partidário de entendimentos à esquerda. Sou de esquerda, sou um homem de esquerda, toda a gente sabe isso. E acho que é necessário haver alianças, entendimentos, em torno de objetivos essenciais de transformação. E, sobretudo, por isto termino, na minha modesta opinião, o que é preciso é não desistir, não nos deixar ir na onda, não nos deixar capitular, continuar a semear, lembrar-nos sempre daquele aforismo, se não me engano, do Alexandre O'Neill, não é? Amar e mar, a ir e voltar. Nós voltaremos. O que dizer agora? Há 22 anos, no dia a seguir à proclamação da independência de Timor, numa recepção da Embaixada de Portugal, eu aproximei-me do professor José Matoso. Eu estava a tentar fazer a proclamação, pela primeira vez, a proclamação de independência de um país narrada hora a hora, a partir dos últimos 8 dias até aos 40 dias seguintes. E, portanto, aproximei-me do professor José Matoso e pedi-lhe: olha, eu gostava que o senhor me respondesse apenas a uma pergunta. Como é que me conta a noite de ontem, em Tacitolo? Porque foi uma coisa extraordinária. Estava lá o mundo, estavam lá os grandes do mundo, todos, não é? Desde o representante da ONU, ao Clinton, toda a gente, não é? E estavam lá os camponeses, os que tinham feito a guerra durante 24 anos. O povo tinha feito a guerra durante 24 anos, estava lá toda a gente, estavam lá os maiores de Portugal, tal.
E ele deu-me uma resposta a que eu, um ano depois, tentei responder, que disse assim: não digo nada disso, eu sou historiador. Não vou agora estar a dizer-lhe, umas horas depois, o que é que aconteceu. Isso é para si. E eu depois escrevi o tal livro, com a última semana contada um a um por um conjunto de pessoas que tinham a ver com aquilo tudo, não é? Um conjunto de pessoas, como é que foi o seu dia-a-dia, o que é que fez naquelas horas anteriores, e depois a todas as pessoas que tinham vivido a noite, e depois fui lá, estive lá 40 dias e fui contando dia-a-dia o que é que se estava a passar. E quando acabei de escrever isso, disse assim: falta aqui um prefácio, só pode ser do José Matoso, que entretanto, quer dizer, já tinha-se até estabelecido, já pensava que ia morrer em Timor, não é? Portanto, estava lá, conhecia tudo aquilo, tinha escrito um livro, e ele fez-me um prefácio. E eu lembrei-me disso. Escreveu o prefácio e não falou praticamente da independência. Portanto, manteve a sua coisa. Ele é historiador, daí a 50 anos falará sobre a independência. Quando eu comecei a ouvir o também enorme historiador, que é este senhor que está aqui do meu lado direito, pensei assim, e ele disse que não ia falar de hoje, não ia falar do agora, ia falar do futuro. Eu pensei, pronto, olha, como eu vou falar do agora, como vou responder à pergunta que foi feita, não é? 25 de Abril, agora, não é? Estou safo, porque, pronto, ele vai fazer um exercício de premonição, e eu vou ser um bocadinho de jornalista, vou dizer assim, olha, hoje, e responder à pergunta. Bom, mas na verdade, o professor Fernando Rosas, para o meu problema maior, não só fez a análise extraordinária daquilo que se passa no mundo e daquilo que nos espera, como também terminou falando do agora e dando resposta, e mesmo as últimas coisas então, que são extraordinárias, coincidem até com algumas das coisas que eu gostava de dizer. E, portanto, muito obrigado por ter dificuldade da tarefa. Vou tentar agora, de vez em quando, meter uns parênteses retos para ver se me safo. Eu adorei este título, já lhe disse, adorei este título, 25 de Abril e agora? Passaram 50 anos. É a altura de nós pensarmos e agora? E não ficarmos nas glórias do 25 de Abril. Sempre, não é? E o 25 de Abril sempre, mas para ser sempre é igual àquele dia? Ou é uma outra coisa ou outras coisas que... Bom, e então, o que é que eu fiz? Fui procurar 3 ou 4 coisas. E a primeira, lembrei-me, talvez, tendo em conta a minha profissão de jornalista, aquela que eu considero a primeira pergunta absolutamente histórica feita por um jornalista horas depois do 25 de Abril, pela Maria Antónia Paula. A Maria Antónia Paula escreveu, penso que foi no sábado, a seguir à quinta-feira, ou se não foi, no Expresso. Ela estava no século ilustrado, mas escreveu um texto, foi convidada, penso eu, e escreveu lá um texto absolutamente maravilhoso, esta frase absolutamente maravilhosa. A frase diz assim: agora que temos a liberdade, o que é que vamos fazer com ela? Eu acho que este é o verdadeiro desafio para uma classe profissional, mas afinal para todos nós. Não é? Agora que temos a liberdade. Quer dizer, naquele dia. Aliás, a liberdade é muito curioso porque foi proclamada, no que diz respeito aos jornalistas, foi proclamada pelo povo e pelos jornalistas antes da rendição de Marcelo Caetano. Objetivamente. Eu até posso dizer a hora, e digo isso um pouco neste livro. Foi às 10h45 da manhã no Torreiro do Paço. Foi a primeira vez, foram os primeiros gritos de palavras proibidas que se ouviram alto, ditos por gente, muita gente, centenas, milhares de pessoas. E isso continuou ao longo da Rua Augusta e subiu o Carmo e chegou ao Largo, subiu a Rua do Carmo e chegou depois ao Largo do Carmo e manteve-se assim. Eles chegaram ao meio-dia e meia hora, mais ou menos,
a coluna do Maia e manteve-se assim até às 7h30. Que foi o momento em que a coluna saiu com Marcelo Caetano já. Milhares de pessoas a proclamarem, eu diria assim, porque decretaram de facto a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, a liberdade de expressão do pensamento, a liberdade de manifestação. Foram manifestar-se para frente da PIDE. Quer dizer, essas liberdades, as liberdades fundamentais e mais as outras, mas estas liberdades fundamentais foram proclamadas ex ante, foram proclamadas pelo próprio povo, pelas pessoas, não tiveram a fazer reuniões nenhumas para discutir o que é que haviam de gritar. Foi espontâneo, foi vivido e foi decretado. A nossa Constituição é um ano depois. Evidentemente, é muito bonita, e eu falava aqui disso no papel que escrevi, é muito bonito tudo isso, mas é um ano depois. Um ano antes, houve uma reunião na redação do Jornal República, que ficava ali a poucos metros, sobre o que é que vamos fazer com esta liberdade, ainda antes da Maria Antónia ter escrito, mas ela não sabia, não é? O que é que vamos fazer? Vamos continuar a mandar os textos à censura, porque os tipos da censura continuaram toda a manhã para todos os jornais a perguntar: então quando é que vocês mandam isso? E alguns mandaram. Alguns mandaram. E Raul Rego e todos os homens que ele dirigia, Raul Rego, nessa reunião decidiu-se: não mandamos nada. E não só não mandaram nada, como escreveram na primeira página, cá embaixo, em letras perceptíveis a qualquer pessoa que tivesse a 10 metros ou 20 metros, este jornal não foi enviado a nenhuma comissão de censura. Isto é, o decreto da liberdade de imprensa. A partir daqui está decretada a liberdade de imprensa. Como os homens do povo que saíram, os jovens, sobretudo os jovens de extrema esquerda, é verdade, e tem que se tirar esse chapéu. Os jovens avançaram em direção à PIDE, que era um objetivo que Otelo e enfim, todos os outros entenderam e tinham alguma razão nesse sentido, entenderam que não era um objetivo que necessitasse de um empenhamento de forças na medida em que eles não tinham força para enfrentar, se quisessem, o exército. Logo, vamos cá fazer tudo e depois se resolve o problema. Mas, na verdade, é chocante. E, portanto, há jovens que avançam pela rua António Maria Cardoso, fazem uma manifestação diante do inimigo, não é? E esse inimigo, ao contrário do regime, ao contrário de outra parte do exército fiel ao regime, esse inimigo dispara. Que é muito importante. Esse inimigo dispara e mata. Portanto, estes jovens decretaram uma outra liberdade fundamental, que é a liberdade de manifestação. Portanto, há neste quadro todo alguma coisa que a mim me entusiasma, mas, voltando à Maria Antónia Paula, a Maria Antónia Paula dá uma espécie de: temos aqui, isto é um trabalho de casa, não sabemos quando é que acaba, em princípio desejamos que não acabe nunca. Tens aqui o que fazer com a liberdade. E como eu disse há pouco, essa liberdade estende-se a todos os outros. Quer dizer, a Maria Antónia disse isso a pensar no jornalismo, mas todos nós, todos os cidadãos portugueses que nessa altura tinham uma idade maior, tinham se alguma coisa os militares disseram, aliás, quando disseram logo: nós não queremos ficar no poder. Portanto, os senhores, depois disso, resolvam o problema. E, portanto, isto foi um desafio a cada um dos cidadãos. A cada um dos cidadãos, qual fosse a sua profissão. E, portanto, ao qual ser a sua profissão, significa depois como é que se vão organizar sindicalmente, o que é que vão fazer para estar à altura da conquista da liberdade em Portugal, ao fim de 48 anos. Bom, portanto, isto para mim é uma coisa muito importante, e partindo então dos 50 anos do 25 de Abril e agora, eu acho que o agora de hoje é um agora que a nossa editora, já que é a editora dos três, a nossa editora é um trabalho de casa que a nossa editora nos lança para não mais acabar e que está aqui feito para todas as pessoas que estão aqui. É um desafio que é todo um programa.
E então eu agora vou passar a ler, porque senão daqui a bocado faço também mais meia hora ou coisa assim. Portanto, agora, o que é que eu acho? E que no fundo também o professor Fernando Rosas disse no final, e estou inteiramente de acordo, é tempo de passarmos a ele, de começarmos a responder a esse desafio. 50 anos antes, os 50 anos até agora, também respondemos à nossa maneira. Mas é que o problema, eu acho que não, para já, acho que não chegou ainda ao fim o tempo da celebração, mas ele vai se transformar, se nós continuarmos a agir com a debilidade com que temos agido, com uma certa... vai se transformar numa simples melancólica memória do que já passou. Se meio século depois persistirmos em continuar a aplaudir o que foi extraordinário, mas não nos preocuparmos com o que continuou por resolver, e estamos agora no agora, o que continuou por resolver, mais aquilo que se tornou pior, e os novos problemas que foram surgindo, e aqueles que se anunciam, como foi aqui anunciado, tudo isso sem que nos empenhemos em ações efetivas que os combatam. Portanto, eu fiz uma pequena pesquisa, tinha lá esta edição da Visão, muito curiosa, também lá responde a esta pergunta. A visão pergunta, na primeira página, precisamos de um novo 25 de Abril. Isto foi feito nos 38 anos do 25 de Abril, portanto, foi feito há 12 anos. E ouviram 38 personalidades sobre isso. Não vou ler-vos as respostas deles, mas de qualquer maneira a própria visão encarrega-se, como aliás são as regras do jornalismo, de começar a citar o que eles disseram com uma síntese. E a síntese, no fundo, diz mais ou menos o seguinte. Portanto, já viram, estão aqui não só o que é também fiel ao que se passou no 25 de Abril, estão aqui militares, está aqui uma chaimite, e estão também civis, uma rapariga e um rapaz. E eu acho que isto é uma bela ilustração do que foi nesse dia, aquela manhã e aquela tarde. E então, portanto, estavam as respostas, diz a revista, respostas de 38 personalidades à polémica pergunta, coisa que eu não vejo como é que era polémica, mas pronto, mas era assim que era classificado. Portanto, não vou ler nenhuma, mas tem interesse e graça a síntese feita pela revista. Diz assim: precisamos não de um segundo, mas do primeiro, do de 1974. Eis o sentimento dominante entre os nossos inquiridos. E depois, ou como diz Tomás, neto de Belmiro de Azevedo, aspas, o 25 de Abril é que precisa de nós. Eu acho isto muito interessante. Da pesquisa que fiz para me municiar para este encontro, e que já viram que não serve de nada, porque o essencial está dito melhor, e ainda por cima ao lado daquilo que eu queria dizer, que aquilo que eu queria dizer é uma espécie de redação, ao pé do professor, é uma espécie de redação de um tipo que resolve responder à letra à pergunta que foi feita. E afinal não é necessário responder à letra para dizer coisas muito interessantes e pertinentes. Uma, a mais longa, portanto, eu trago-vos 3 citações. Uma, a mais longa, vem dos 49 anos do 25 de Abril, portanto, do ano passado, mas já tomei conhecimento dela, já tinha tomado conhecimento na primavera passada, em plena festa comemorativa, que aliás, como se lembram aqueles que estiveram em Lisboa, e penso que foi assim também no resto do país, foi espetacular. Para mim foi uma surpresa até, pela adesão sobretudo da juventude. Ora bem, a surpresa a mim chegou-me num livro escrito pela correspondente do El País em Portugal, Teresa Constenda. Era a citação de um texto que fazia a síntese, e é aqui que começo com essa diferenciação, a síntese entre o que ganhámos no 25 de Abril de 1964 e do que perdemos nos 50 anos que se seguiram. O texto tinha o cuidado, o interesse era esse, tinha o cuidado de fazer pôr de um lado o que ganhámos e do outro lado aquilo que se perdeu. Vou ler-vos, não em tradução do espanhol, não é? Mas na versão original em português, onde ela foi buscar esta citação. Aliás, o livro esse livro editado pelo El País vai ser posto em Portugal, vai ser distribuído em Portugal. Mas eu trago aqui o livro do autor desta citação, que é o António Barreto,
Lamento, mas há outras editoras também que têm muito interesse e muito bom gosto, e grandes autores. Mas, portanto, trago aqui um livro de uma editora da concorrência, da Relógio d'Água, do António Barreto, e vou ler-vos, porque parece-me muito interessante, três certos, que se conformam a esta ideia que eu tinha de ver o que esteve bem e o que esteve mal, e eu julgo que ele formula de uma maneira muito interessante. Diz António Barreto, nesse texto, anda sempre à procura das coisas, mas está aqui. Primeiro, o 25 de Abril não tem culpas, nem responsabilidade pelo que se seguiu. O 25 de Abril é uma data, um feito raro, obra e graça de um grupo de militares, seguido por quase todas as Forças Armadas e ulteriormente apoiado pela população. A partir daí, bem ou mal, para o melhor e o pior, as escolhas foram dos portugueses, as decisões foram dos seus dirigentes, as opções foram as do eleitorado, as determinações foram as das instituições e dos partidos políticos. E noutro trecho, as escolhas foram nossas, as justas e as erradas, mesmo as contraditórias. Foram portugueses que escolheram os governos, que designaram os partidos preferidos, que castigaram quem não cumpriu e que, mesmo indiretamente, optaram por uma Constituição, pela democracia, pelo Estado Social e pela integração europeia. Fomos nós, não foram eles. Uma última. Em momentos difíceis como os atuais, não é a liberdade que está em causa, mas sim o que fazemos dela. Não é a democracia que falha, mas sim o que os cidadãos permitem que os seus governos façam. Ora bem, já agora esqueci-me disso. Por curiosa coincidência, este livro, isto que eu li, foi um discurso, uma intervenção que o António Barreto fez, vindo no fim, e achei muita graça, fez nas capelas imperfeitas daqui do Mosteiro da Batalha. O que eu acho que está perfeitamente adequado, enfim, a este balanço que estávamos a fazer dos tempos. Outras citações mais breves, mas muito em consonância com o que Barreto escreve nas várias crónicas deste livro. A primeira tem a ver com a liberdade de expressão e o seu autor é José Pacheco Pereira. Ele chama-lhe, num texto recente no Público, a primeira fronteira da democracia. E acho que essa definição é uma definição absolutamente adequada à realidade. Depois de esclarecer que a liberdade de expressão não esgota as liberdades fundamentais, como é óbvio, da organização, associação, manifestação, assim como os direitos individuais e coletivos que materializam a democracia, Pacheco Pereira lembra a quem saiba, mas pelos vistos não pratica, e alerta a quem não saiba que a luta contra a democracia e a sua usura começa sempre com a liberdade de expressão, seja por mecanismos formais, seja por pressões informais, que incluem a autocensura, alguma coisa que é também de hoje e do nosso campo jornalístico. E acrescenta frontalmente. E a ascensão, e aí até se aproxima um pouco nestas discordâncias que há e que são tão interessantes, daquilo que disse o professor. E a ascensão da censura e o clima liberticida que a acompanha faz-se à esquerda e à direita, com atitudes simétricas de limitar a liberdade e punir o livre discurso. Uma terceira citação é de um infatigável meu amigo e camarada antigo, no Público, Nuno Pacheco. É um texto de há dias, intitula-se, e também vai ao acordo daquilo que disse o professor, o artigo intitula-se Sem Teto entre Canções ou Um Abril à Moda do Porto. Está-se a reportar a um concerto no Mira Fórum, em Campanhã. O título é banal, já ouvimos milhões de vezes, não é? Cantar Abril, mas o subtítulo ou pós-título é em si também um programa. Já há meses o mesmo jornal tinha publicado uma reportagem sobre a iniciativa e tinha intitulado Cantar Abril para reivindicar um direito que a democracia não cumpriu, a habitação. Falou disso. E nela se lembrava que no artigo 9, a Constituição inclui
nas tarefas fundamentais do Estado, a promoção do bem-estar e da qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses. E no artigo 65 diz: todos têm direito a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Vejam lá como isto é tão... Isto é quase um luxo, não é? Aquilo que a Constituição diz, tendo em conta a nossa realidade de hoje, isto é quase um luxo, aquilo que a Constituição exige que se faça. E que certamente todos nos esquecemos que está na Constituição. Nos trechos que selecionei de António Barreto, há uma outra fase com que termina esta viagem pelo pensamento de quem nos ajuda a pensar. Escreveu ele: durante as últimas décadas, muito correu bem, muito correu mal. De comum a um e outro, foi a nossa escolha. Foram as nossas decisões. As dos governos e dos dirigentes, dir-se-á, seguramente. Mas também esses são da nossa escolha. Ora bem, ainda há bocado houve uma das frases dele: tivemos a liberdade de escolher, de acertar e de errar e de corrigir, e a de corrigir e fazer melhor, e é com isso que eu quero acabar. Aliás, se eu tivesse coragem, acabava já agora. De resto, a minha intervenção não é a minha intervenção, é a intervenção daquilo que eu fui lendo deles, não é? E ajuntei umas coisitas que vivi. Mas, portanto, porque, na verdade, com estes pensamentos e exemplos, o primeiro passo a dar fica apontado. Primeiro, essencial e sine qua non. Se não corrigirmos o que está errado, se não melhorarmos o que fizemos, mas entretanto se tornou insuficiente, ou foi ultrapassado e precisa de ser atualizado, ou está a ser atacado, seja por mecanismos formais, seja por pressões informais, como escreveu José Pacheco Pereira. Se assim continuarmos nos próximos 50 anos, o 25 de Abril pode continuar como uma das grandes datas da história comum dos portugueses, mas cada vez estará mais confinado a imagens, as imagens que restarem e que ainda puderem circular por aí, feitas pelos grandes fotoreporters, em nomes de escolas, ruas, praças, em testemunhos de quem viveu aquele dia e o prédio que se seguiu. O que não é mau, mas não chega. Ou melhor, chega não. Mas não é suficiente. É uma traição coletiva. Aquilo que coletivamente a maioria esmagadora dos portugueses adotou logo naquele dia. Como há pouco tentei lembrar. Adotou naquele dia, confirmou no 1º de maio em liberdade. Os que têm a idade, os que viveram na idade da razão nessa altura sabem, por exemplo, os que estávamos em Lisboa, sabem a nossa quase incredulidade ao vermos que afinal aquilo que se passou no estádio, que passou a ser o 1º de maio, também se tinha passado no resto das cidades, das grandes cidades. Não era só aquele milhão que atribuímos a Lisboa, eram os outros milhões. Foi uma consagração daquilo que os militares tinham feito 8 dias antes. Portanto, isto não chega porque é uma traição coletiva àquilo que coletivamente a maioria esmagadora dos portugueses adotou naquele dia. Não podemos gritar 25 de Abril sempre, e tudo aquilo que começou a ser, que foi adotado, que começa a ficar enfraquecido, e a gente grita sempre, que é uma falsa adesão àquilo que é uma data maior da nossa história. Mas também foi-se consagrado também pelos mesmos portugueses com uma afluência recorde às urnas nas primeiras eleições. E os eleitos dessas primeiras eleições, que foram para a Assembleia Constituinte, transformaram em letra de lei, apenas com o voto contra de um partido, o CDS, portanto, transformaram isso em lei, em letra de lei. Quer dizer, é um conjunto, vejam, os militares fazem um golpe de Estado, 8 dias depois o povo enche estádios do país a dizer viva, é isto que nós queremos, e depois há umas eleições, as primeiras eleições livres, e essas primeiras eleições livres têm uma maioria que nunca mais voltou a haver no país a dizer é isto que nós queremos, e aqueles que eles elegeram foram fazer uma Constituição que teve o apoio de praticamente todos os homens eleitos, mas também estava lá alguém e teve essa possibilidade de dizer não estamos de acordo. Quer dizer, isto é absolutamente, acho eu, e portanto, e agora? Perguntou Fólio.
Eu acho que a resposta agora é levar à prática tudo o que falta e que, de resto, já está diagnosticado. Se não fosse, uma vez mais, estar a servir-me de autorias alheias, aquelas já referi, também invocava o Almada de Negreiros, mas isso vocês sabem todos, aquele desafio que ele lançou aos nossos tetravós, avós, bisavós, ou então os versos do Grândola, não é? Ou do Sérgio Godinho, ou ainda lá mais para trás no tempo e mais longe na geografia, lembrava as 3 consignas da Revolução Francesa. Mas nestes 4 casos é tão simples como isto. Os diagnósticos estão feitos. Merecem, geralmente, um largo consenso. Quantos portugueses estão contra a ideia de salvar a democracia? Quantos se levantam contra as liberdades fundamentais? Quantos quererão acabar com o direito à habitação, saúde e educação? Mas atenção, eu acho que há blá 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 e há blá blá blás. Para ficarmos no 25 de abril de 64 e agora desistindo da piada fácil. O primeiro ato, repara, o primeiro ato da conspiração foi um abaixo-assinado. É um blá blá blá. Quantos abaixo-assinados? As pessoas mais velhas estão aqui e não assinaram e não serviram para nada. Seguiram-se outros, dos militares, dos conspiradores. E seguiram-se reuniões, e encontros cheios de discussão e votações, e novos abaixo-assinados, e mais votações, e conversas telefónicas, e uma tentativa falhada de passar a ação, e por fim um plano geral, e a respectiva distribuição pelas unidades. Foi com versos, e com canções, e com um comunicado lido ao país por um jornalista de serviço na redação do Rádio Clube Português, o sempre de saudar Joaquim Furtado, que um grupo de oficiais, à frente de colunas de voluntários, saiu à rua, arriscando carreira e até a vida. E foi com 4 folhas num dos bolsos da farda de trabalho do militar que Salgueiro Maia chegou ao Terreiro de Paço. Faziam uns carros, umas viaturas blindadas, que logo que chegaram lá 4 carros M47 ficaram, enfim, em silêncio. O que é que se vai fazer com 4 carros de combate diante de nós? Portanto, ele trazia 4 folhas nos bolsos da farda de trabalho, chegou lá ao Terreiro do Paço, os outros dirigiram-se aos locais, os outros militares, que lhes foram distribuídos com papéis, não é? Olha, tens aqui o que vais fazer amanhã. De norte a sul de Portugal. Foi ainda com palavras, as palavras adequadas, que Salgueiro Maia, primeiro no Terreiro do Paço, onde não disparou um tiro sequer, e depois no Largo do Carmo, onde apenas foram disparados tiros de aviso. Foi com isso tudo que o regime caiu, com os militares enquadrados pela multidão, pelas aplaudia, aos vivas e palavra de ordens proibidas, muitos soldados e manifestantes a exibirem a tal primeira página do República, que aliás foi distribuída, entre outros, por um miúdo de 20 anos para aí, que era o João Soares, filho de Mário Soares, e que foi para lá com aquela coisa e dava a toda a gente, e até tentou que as pessoas se afastassem um pouco, a pedido do Maia, se afastassem um pouco para poderem sair, entretanto, o Marcelo e os ministros. Portanto, aquilo foi com eles todos, com isso tudo, com palavras, afinal, com palavras. E uns carros de combate que estavam, e umas viaturas blindadas estavam ali para aquilo que fosse necessário. Qual a diferença entre as palavras dos militares e as traduzidas em artigos constitucionais pelos primeiros deputados eleitos? Repito, ambos, militares e constituintes, das palavras fizeram a ação, cumprindo aquilo que haviam prometido. O fim de um regime opressivo, os militares tinham feito esse compromisso, a que acrescentaram, aliás, logo um programa mínimo que apontava como metas democracia, descolonização e desenvolvimento. E os segundos, uma Constituição que em adaptações negociadas ainda hoje enquadra o regime democrático. O que é que eu tenho a dizer, pensando em Almada? Coragem, portugueses, a todos e a cada um de nós. Só nos falta passar à ação. Agora! Muito obrigada. Bom, isto ser o último tem grandes vantagens e tem alguns inconvenientes. Já fui prevenido
pela duração daquilo que posso dizer. Portanto, como eu também sou um falador inveterado, mas apanho na ordem se for preciso. Bom, primeiro uma coisa meramente informativa, é que no trabalho que nós fazemos no Arquivo Efêmera, nós percebemos o que não se sabe. E é gigantesco o que não se sabe. Por muito esforço que nós e outros colegas nossos têm feito, há imensas coisas que não se sabe. E é por isso que uma parte do nosso trabalho é de surpresa, efeito de surpresas. Nós temos à entrada do arquivo, num dos armazéns, porque são 6 km distante e, portanto, estão dispersos por vários armazéns, temos o poema do Brecht, As Perguntas do Operário Letrado. É um poema mais ou menos com este esquema. Então, e a Muralha da China não é um grande monumento, mas quem é que a fez? E termina com: o César ganhou todas as batalhas, mas será que não tinha um cozinheiro? Portanto, isto é mais ou menos... Portanto, nós temos lá a entrada o arquivo dos Césares e dos cozinheiros. Na parte dos cozinheiros, eu conheço razoavelmente a literatura neorrealista. Conheço muitos ensaios de antropologia, sobre a história social, e devo dizer-vos que a vida das pessoas comuns permanece em grande parte desconhecida. E isso é para nós sempre uma grande surpresa, e também mostra como, quando depois, no topo, chamemos assim, do lado dos Césares, que nós também somos Césares de alguma maneira nessa matéria, muitas vezes a complexidade e aquilo que move as pessoas comuns, que aparece nas cartas de amor, que aparece nos textos manuscritos, nos diários, de um ferroviário, de uma costureira, de pessoas que não são aquelas que estão no topo da sociedade e que são completamente desconhecidas da história, nós percebemos muitas complexidades que não aparecem na parte do discurso político e até do discurso social. E isso é para nós uma permanente aprendizagem. Do ponto de vista dos Césares, entraram 2 grandes espólios sobre 25 de Abril, que também mudam alguns aspectos da história de 25 de Abril. Refirma o do hotel, Saraiva de Carvalho, e refirma um que veio do sítio mais improvável, numa aldeia nos arredores de Braga, e que cobre a organização da Armada. A organização da Armada é, em parte, uma organização sui generis, muito diferente do Exército, mas, em parte, também uma organização com ligações com o Partido Comunista, muito diferentes das que existiam no resto do coisa. Bom, são centenas de páginas datilografadas e manuscritas com dados sobre não só o conjunto do movimento das Forças Armadas, as suas contradições internas, mas também o processo político na Armada, a que se somam depois outros polos mais pequenos. Portanto, há muito trabalho ainda a fazer sobre o próprio 25 de Abril e o período PREC, pelo menos até 1980. O grosso das coisas são relevantes até 1980 e depois, a partir daí, as que são relevantes têm a ver já com as RPs 25 e com outro tipo de movimentos. Bom, primeiro aspecto. Segundo aspecto, esquerda e direita. É assim. Eu também uso a expressão esquerda e direita, mas passa-me sempre alguma coisa, não gosto de usar, por uma razão. Porque acho que ela é meramente descritiva e histórica, mas não é heurística, para utilizar um palavrão da filosofia. Ou seja, não é boa para investigar, não é um bom ponto de partida para investigar, é um ponto de partida que serve para descrever. Aliás, na história entre o 25 de Abril e hoje, a expressão esquerda e direita é mais recente do que o 25 de Abril. Nos primeiros anos a seguir ao 25 de Abril, não havia a obsessão das pessoas se classificarem como esquerda e direita. Classificavam-se como socialistas, sociais-democratas, democratas cristãos, comunistas. E é com a emergência do Bloco de Esquerda, em grande parte, em que usou o termo, ou usou o termo Bloco de Esquerda, claro que o MES também tinha, vários outros tinham, mas que a divisão esquerda e direita passou a ter um papel importante no discurso político. E porquê é que eu acho, muito resumidamente, que ela não serve para investigar coisa nenhuma?
mas é útil e é cómoda para descrever. Há aspectos do programa da iniciativa liberal, no que diz respeito a alguns aspectos do liberalismo político, ou, por exemplo, dos liberais libertários nos Estados Unidos, que são tradicionalmente de esquerda. Sobre as drogas, sobre a liberdade individual, sobre costumes que não são da tradição da direita. E, no entanto, estão em partidos e organizações que nós classificamos habitualmente de direitas. E há muita coisa à esquerda que, em bom rigor, também não corresponde à tradição da esquerda. Há um progressivo diluir da análise assente no marxismo e na questão da luta de classes a favor de uma análise cultural que é, em muitos casos, e que retoma determinado tipo de temas, os temas de género, LGBT, uma certa interpretação do feminismo, que são temas culturais no qual a componente socioeconómica dos problemas que aparecem nesses discursos é muito inferior, e é por isso que a acusação de radical chic, que é uma que deve irritar particularmente os nossos homens do Bloco de Esquerda, tem um certo sentido, porque isso tem sucesso em determinados setores sociais, mas é completamente inútil nos outros. Portanto, eu, do ponto de vista descritivo, uso a expressão esquerda e direita. Eu próprio tenho dificuldade de me classificar, porque há coisas em que eu sei que sou na tradição da esquerda, mas há coisas em que eu sei que sou na tradição da direita, principalmente no domínio da cultura. Depois já vamos aí. Eu, por exemplo, acho que uma coisa é a democratização da cultura e outra coisa é a produção cultural. E que as duas coisas não são as mesmas, e acho muito difícil que aquilo a que nós hoje chamamos de democratização da cultura, a não ser na parte do acesso, seja efetivamente bem descrita pela expressão de democratização da cultura. Bom, mas isso levava-nos longe neste debate. Vamos então às questões de fundo. Eu poderia assinar praticamente tudo o que disse o Fernando e disse o Bruno, mas principalmente aqui a parte mais teórica é a do Fernando. Mas não só não descrevia as coisas nem com este vocabulário, nem com esta economia do discurso, e ao fazê-lo chega a conclusões diferentes. Não é propriamente até, muitas vezes, a descrição dos processos, ou até a descrição da evolução da economia, da evolução das sociedades, da evolução da extrema-direita. É que eu não pegava, em primeiro lugar, por os fatores desta descrição, dizendo o neoliberalismo ocupa tudo. Pelo seguinte, o 25 de Abril deu-nos a liberdade, e eu estou de acordo com a Laura. É de facto a liberdade, aliás, aquilo começa de manhã com um golpe de Estado e a meio da manhã tornou-se numa revolução. Portanto, é um processo, e a partir do momento em que há uma revolução, há certas coisas que nem Spínola nem os outros que podiam já fazer e que queriam fazer. Isso não tem dúvida. Acho que, no essencial, a liberdade está intocada até aos dias de hoje. A democracia não. Para já, o processo de construção da democracia não nasce no 25 de Abril. Ele, em bom rigor, dura, isto é uma interpretação, mas não me importa, até ao fim do pacto MFA-partidos e até à eleição do primeiro presidente civil, que não era militar. Portanto, meados da década de 80. Até esse período, na verdade, nós não temos uma democracia plena, e eu considero que uma democracia plena, e aqui também vamos certamente discordar, é uma democracia representativa. Depois explico porque é que o representativo é relevante para o funcionamento da democracia. Portanto, a democracia é posterior à liberdade, e é a democracia, em grande parte, que está em causa hoje. Porquê é que está em causa hoje? Porque a democracia é uma escolha cultural, não é uma escolha natural. Eu costumo dizer muitas vezes, se a democracia fosse um sistema natural vindo da natureza do governo, comíamos todos uns aos outros. A democracia introduz uma mediação. E essa mediação é a escolha de ser governado e viver num sistema com determinadas características. E isso é pura e simplesmente uma escolha cultural. Já era na democracia grega. A democracia grega é curta, é rápida, não durou muito,
mas muitas das coisas que correspondiam à experiência da democracia grega foram depois retomadas pelos Founding Fathers americanos, que tinham apenas um modelo da Europa, e a Europa era essencialmente monárquica, e, portanto, não sabiam como é que iriam construir um país novo, e então foram aos gregos. E há coisas certas e coisas perversas nesse mecanismo. Por exemplo, o sistema eleitoral americano é um aspecto perverso, mas há outras coisas certas que nas emendas da Constituição americana vão muito longe do que aquilo que alguma vez a tradição da Revolução Francesa foi na Europa, por exemplo, no que diz respeito à liberdade de expressão. A primeira emenda é fundamental, é muito mais progressista, chamemos assim, é outra palavra também muito complicada, do que é muito do pensamento sobre a liberdade de expressão na Europa, porque ela parte de um princípio básico. Não é o que eu gosto que define a liberdade de expressão, nem o que eu quero dizer, é o que o outro quer dizer. Mesmo que o outro diga coisas que eu acho repelentes, ou com que eu discordo absolutamente. É sempre no princípio de que a liberdade de expressão e a liberdade de opinião nasce não daquilo que nós achamos que é certo, mas daquilo que nós permitimos que o outro faça, com uma exceção, que é o crime. Quer dizer, o crime é outra coisa. Fora disso, a liberdade de expressão, do meu ponto de vista, e aqui também retomo alguma coisa que disse o Adelino, que é a liberdade de expressão deve ser, tanto quanto possível, total. Ou seja, eu tenho dúvidas, por exemplo, sobre se as limitações da Constituição Portuguesa em relação a determinado tipo de discurso são compatíveis com uma ideia, e depois aí temos toda a discussão do discurso de ódio, são compatíveis com uma noção de liberdade de expressão, que é mais próxima, de facto, da tradição americana. Não quer dizer que eles a cumpram. Quer dizer que está lá na Constituição e, em muitas circunstâncias, tem servido para, nos tribunais, particularmente no Supremo Tribunal, numa composição que não era a atual, defender artistas, por exemplo, que pisam a bandeira americana, ou que dizem obscenidades, e que são defendidos exatamente na base dos princípios da Constituição americana. Portanto, aqui o primeiro ponto é este: a democracia é uma escolha, somos nós que escolhemos. E o objetivo da democracia também é simples de definir. Ela é definida na Revolução Francesa por um jacobino, Saint-Just. Saint-Just diz a seguinte frase: a felicidade é uma ideia nova na Europa. Para mim, isto é o fundamento do qual é o objetivo da democracia. O objetivo da democracia é a felicidade. E esta ideia era revolucionária porque opunha-se à ideia de que a nossa vida na Terra era uma espécie de julgamento. Ou seja, o verdadeiro paraíso nunca era o paraíso terrestre, era o paraíso celeste. E, portanto, as condições, a maneira como se julgava o comportamento das pessoas na Terra era essencialmente centrado na ideia de que esse julgamento fazia-se em função de determinados princípios de caráter religioso, que depois iriam explicar que as pessoas ou iam para o paraíso terrestre ou iam para o inferno. Isso depois via-se depois, mas era uma prova. A Revolução Francesa mudou isso, e essa frase do Saint-Just é das mais exemplares, dizendo: não, o nosso objetivo, o objetivo da República, nesse caso, da igualdade, liberdade e fraternidade, é a felicidade terrestre. E, portanto, o objetivo da democracia só pode ser um, que é o bem-estar das pessoas. E o bem-estar das pessoas, num sentido lato. E é por isso que nós, quando olhamos para a história social e política dos últimos 200 anos, chamemos assim, nós podemos identificar os momentos em que se cumpriu esse objetivo. Por exemplo, 1936, quando pela primeira vez os operários tiveram férias pagas. Portanto, é possível fazer uma sucessão de eventos que, de alguma maneira, correspondem a esta ideia de que é o bem-estar material, é o bem-estar na Terra que é fundamental para a vida das pessoas. E, desse ponto de vista, a democracia é um sistema que é um sistema no qual estão presentes todas as violências, no qual estão presentes todos os interesses, no qual estão presentes todas as opiniões, mas que encontra um mecanismo para que
estas forças, de alguma maneira, sejam sujeitas a mediações que impeçam exatamente nós retomamos todos uns aos outros. E essas mediações estão inscritas nos procedimentos. Não há democracia sem procedimentos. E esses procedimentos implicam a vontade popular. Muitas vezes, aliás, diz-se uma asneira sobre o Hitler. O Hitler ganhou as eleições. Pois, ganhou as eleições, mas nunca houve um dia de democracia sobre Hitler, porque há o segundo elemento que não vem apenas da vontade popular. A vontade popular é um elemento muito importante, mas o segundo é o primado da lei e é os procedimentos que constroem o sistema democrático. E esses procedimentos são eles que estão em crise nos dias de hoje. Esses procedimentos implicam que nós damos uma parte do nosso poder a alguém, terceiros, deputados, senadores, e que esse alguém tem um tempo no qual é suposto... nenhum destes procedimentos é heroico. A democracia não tem nada de heroico. Tem de adaptação a uma realidade complicada, que é a natureza humana, a violência. Portanto, esses procedimentos são, para os deputados nos países que têm congressistas e senadores, não é por acaso que os senadores têm mais tempo de mandato do que têm os deputados. Por uma razão. Os deputados funcionam segundo uma lógica e os governos segundo uma lógica que é inteiramente democrática, que é terem tempo para tomar medidas difíceis e impopulares e depois terem tempo para tomar as medidas populares para ganhar as eleições. Isso é absolutamente lógico neste mecanismo de funcionamento. A questão aqui é a primeira parte do tempo. Quem governa, e isso existia também na democracia grega, quem governa tem que ter a possibilidade de tomar medidas que não são populares e que não estão presentes na votação. A vontade popular é um elemento importante, a governação, em muitos casos, pode ser feita contra o sentimento popular. E é por isso que a democracia direta não é democrática. Nem a democracia digital, como agora se disse nos últimos anos, não tem nada de democrático. Um dos homens que fez uma proposta mais interessante destes novos tempos foi um candidato às eleições americanas, Ross Perot, que foi um dos fundadores de uma das grandes empresas de tecnologia. Salvo erro a Cisco, aqui não tenho a certeza, mas das grandes empresas. E ele dizia o seguinte: nós estamos a caminhar para um mundo em que tecnologicamente podemos fazer o seguinte. Ainda era no tempo da televisão, ainda não é no tempo da internet. As pessoas assistem aos debates políticos com inteira liberdade na televisão e depois, de uma forma que é controlável, votam e depois há um grupo de especialistas, tecnocratas, que cumprem, que implementam os resultados dessa votação. Como é evidente, isto não tem nada a ver com a democracia, mas tem a ver com a demagogia. Porque é evidente que se houver um crime violento, uma coisa de pedofilia ou uma violação particularmente chocante, a votação, naquelas circunstâncias, terá sempre características diferentes do que se houvesse uma pacificação, chamamos assim, e apenas uma discussão que escolhesse formas de governo. O que se passa hoje é exatamente a crise destes elementos que implicam tempo, cessão de poder conforme a lei, instâncias de poder que não são todas da mesma natureza, portanto, se há uma divisão entre o poder executivo, o poder judicial e o poder legislativo, e a possibilidade da defesa do interesse dos interesses. Os interesses podem e devem estar representados nas democracias. Eu estive no Parlamento Europeu, a deputada da Finlândia, que estava ao meu lado, era subsidiada pela Nokia, e ela inscreveu isso no seu registro de interesses. E os deputados ingleses, em muitos casos, eram subsidiados, os trabalhistas, por sindicatos. Portanto, esses mecanismos são mecanismos de representação de interesses que, em si, desde que sejam controlados, sejam explícitos e que se conheçam, não oferecem nenhum problema. O que é que acontece com os mecanismos da democracia hoje? A democracia e a demagogia são irmãs gêmeas. E, no entanto, não há nada de mais diferente. Porque ambas partem do princípio da vontade popular. A demagogia e a democracia têm a ver com a opinião das pessoas e, portanto, num certo sentido, com a vontade popular.
Qual é a diferença? É que a demagogia não introduz qualquer sistema de mediação ou exercício à vontade e, portanto, ou desemboca numa forma de democracia direta ou desemboca em formas daquilo que hoje chamamos populismo e que é uma coisa muito antiga, não é só de agora. E mais, a destruição das mediações dá-se praticamente em nas sociedades democráticas, estou apenas a falar das sociedades democráticas. São sociedades que é suposto criarem mediações para a força. Isto não se aplica a muitos países africanos, não se aplica à Rússia, não se aplica-se àqueles que têm um sistema democrático perfeito, mais perfeito, menos perfeito, imperfeito, mas que funcionam na base, no fundo, de eleições regulares, minimamente controladas e de leis. O que é que acontece? Acontece que a crise das mediações apanha tudo aquilo que é fundamental. A primeira, por exemplo, a família. A família é um elemento de mediação fundamental. Há mais de 10 anos que se sabe que a socialização das crianças, por exemplo, há um estudo pioneiro sobre essa matéria dos arredores de Lisboa, é feita essencialmente pela televisão. Estamos a falar há 10 anos. Porque mesmo quando estão em casa com os pais a ver televisão. A socialização de muitos jovens é feita pela rua, hoje pelas redes sociais e por instrumentos, devices, que nós aceitamos como sendo de uma natureza e são de outra. O mais célebre, o mais importante de todos é o telemóvel. A esmagadora maioria das chamadas de telemóvel não são chamadas telefónicas da mesma natureza das que se faziam antes do telemóvel. São chamadas principalmente nos jovens, e quando eu digo jovens é na seção do nosso governo, que é até aos 35 anos. O que é interessante é que ninguém protestou. A culpa é nossa. Ninguém protestou. Que aos 35 anos continuasse a ser jovem para efeitos da benesses fiscais. O que significa uma infantilização. Exatamente. Que é ela própria também, em muitos aspectos, antidemocrática, porque é suposto que aos 35 anos as pessoas já têm um emprego, conseguiram, e já não vivem em casa dos pais. Eu bem sei que isso não é assim em muitos casos, mas 35 anos, apesar de tudo. Até aos 35 anos, utilizamos essa data, o que já apanha os professores, e não apenas os estudantes. O telemóvel é um instrumento de controle. A pergunta no telemóvel básica é: onde é que tu estás? E a chamada telefónica remete para uma sociabilidade de presença contínua. É uma sociabilidade que não tem silêncio, que não tem espaço para pensar, que não tem qualquer das mediações que são fundamentais para haver democracia. A mediação sindical, a mediação política, a mediação profissional, dos grupos e dos saberes profissionais, todas essas mediações, e comecei pela família, mas a mediação da igreja, todas essas mediações são fundamentais para criar um tecido que de alguma maneira nos afaste do estado natural. 5 minutos, ok. E a crise dessas mediações traduz-se de muitas formas. Uma delas é o incremento da ignorância agressiva. A ignorância existiu sempre, mas as formas atuais de ignorância agressiva que se verificam nas redes sociais, em que muitas afirmações sobre coisas começam assim: eu não li esse livro, mas... façam a procura. Ou eu não vi esse filme, mas... E essa agressividade contra o conhecimento, contra o tempo lento, contra o pensar, contra a coisa, é altamente destrutiva para o funcionamento da democracia. E quando, do ponto de vista socioeconómico, e as modas, porque isto é um terreno favorável para as modas. Se forem a jornais de referência, se forem ao público, por exemplo, e virem as secções culturais, que é sempre a parte mais interessante de ver e que a gente às vezes, sobre os quais não há escrutínio, no modo geral. Em Portugal não há nenhum livro mau, são todos bons. E quando são de facto, qualquer escritor que publica um livro, desde que tenha nome, são sempre bons. E no entanto,
Nós sabemos que alguns são muito maus. Mas não há um verdadeiro ambiente, por exemplo, de liberdade, porque isto é um país pequeno, somos todos primos uns dos outros, os bens são escassos. E, portanto, é difícil a democracia nestas circunstâncias. E este desastre cultural, de perda de referências, de perda de espírito crítico, é particularmente suscetível à moda. E as modas hoje são evidentes. As modas à esquerda, as questões LGBT, eu não digo que não haja questões LGBT de fundo e que são muito importantes na sociedade. Mas é a forma como hoje é muito mais fácil ter um artigo se fizer uma peça de teatro ou antirracista ou LGBT ou de outra natureza deste género do que se fosse sobre um assunto, se fosse sobre a miséria operária ou se for sobre uma greve. E estes efeitos das modas também empobrecem a nossa apreciação da realidade. E tem depois um efeito que é muito evidente numa parte da nossa esquerda, que é de facto o radical chico, que é o abandono de um olhar sobre as coisas que favorece como um mecanismo, já sei, como um mecanismo sobre as coisas, como um mecanismo para resolver os problemas, no fundo, a melhoria das condições de vida das pessoas e a felicidade terrestre, para resolver qualquer problema. E a deslocação da conflitualidade para aquilo que o Bloco de Esquerda chamava causas fraturantes resulta, de facto, numa mudança significativa de quem é o seu público do ponto de vista político e social. E é por isso que há uma crise profunda na esquerda. Quer no PC, mas a do PC tem outras razões, eu agora não vou discutir a questão da guerra e paz, mas isso também também se pode lá ir, se alguém perguntar alguma coisa. Mas há uma... a esquerda deixou de ser marxista e não conseguiu ser gramsciana. Vou utilizar aqui o vocabulário de todos nós. Quer dizer, e ao deixar de ser marxista, no seu olhar sobre a natureza dos conflitos sociais, não é porque não usa o vocabulário, não é porque não usa, em alguns casos, é porque a relação causa e efeito fica diminuída. E é por isso que não compreendeu como é que a luta de classes se transformou no ressentimento. E, portanto, não compreendeu o que fez crescer a extrema-direita. E eu termino com um exemplo. Já que não posso falar mais, sou censurado. Eu depois também gostaria de falar censurado, de facto, um incremento de censura. Eu outro dia propus-me fazer um debate, nós temos uma exposição em Oeiras, sobre a censura de hoje, e eu propus que o título da conferência fosse provocatório, que é uma coisa que as pessoas têm direito de ser. E era bicha, preto, monhé e fogo. Uma coisa deste género. Debate sobre as novas formas, sobre as formas de censura vocabular e outros mecanismos. E criei alguma fúria, porque isto não pode ser. Porquê é que não pode ser? Porquê é que não pode ser? Portanto, depois a questão da autocensura e da censura de vocabulário, que empobrece efetivamente. Todos estes qualificativos são ofensivos, eu não ponho isso em causa, são ofensivos. Mas um grupo como o Fado Bicha pode usar o bicha. E bem. Mas se nós tivermos a ideia de que em democracia, já cá, se tivermos a ideia de que em democracia podemos criar um mundo sanitário e perfeito, é evidente que nós nem sequer percebemos o que se passa à nossa volta. E nem sequer percebemos porque é que algumas coisas deviam ter um olhar diferente sem ser imediatamente classificado. Eu, por exemplo, acho que em qualquer sociedade democrática as questões de segurança e de percepção de segurança deviam ser muito mais não é securitárias, eu não estou a defender mas a noção de insegurança é uma noção real. E se nós fazemos de conta que ela não existe, é evidente que depois levamos com o Chega em cima e com as propostas do Chega, que evidentemente explora isso, porque também não tem ninguém que seja capaz de falar dessas matérias de uma forma diferente
do que aquela que ele chega. Eu ia só dizer uma coisa. A outra sessão daqui a 10 minutos. Daqui a 10 minutos temos outra sessão. Ok. E eu estarei nessa Pronto. sessão também. Então eu tinha mais coisas para dizer. Enquanto este foi meu, que sou muito verdinha e achei que isto se podia fazer numa hora e meia, já estamos há 2 horas. Eu tenho está a Dulce Maria Cardoso, a Joana João Henriques e a Inês Brazão vão agora fazer uma mesa às 6. Portanto, eu nem sequer posso passar a perguntas do público. Mas vou deixar o professor Fernando Rosas responder em 2 minutos. 3 minutos, Fernando. Muito obrigado. Obrigado. Eu também agradeço as 2 intervenções, aliás, muito interessantes, dos meus colegas. Só queria responder telegraficamente. Foi sugerido pelo Pacheco Pereira que o neoliberalismo não pode ocupar tudo. Eu acho que no pensamento dele não ocupa nada. Ora, o neoliberalismo é um modo de produção dominante das economias do Ocidente. Não é, e isso significa que o que põe em risco a democracia não é só a questão dos procedimentos, ou não é só a questão de levar à prática o consenso que existe. Para já o consenso não existe sobre as respostas. E, portanto, o consenso vai sair do enfrentamento entre propostas de esquerda e propostas de direita. E, em segundo lugar, o neoliberalismo é um modo de produção dominante que informa o conjunto da vida das pessoas. É muito frequente, sobretudo na área do PC e, pelos vistos, na área também do Pacheco Pereira, criticar esta ideia de que o combate emancipatório, para quem o entende assim, é uma coisa que se restringe ao mundo do trabalho e que depois há umas modas do feminismo e dos LGBTs, etc. Isso é completamente, a meu ver, é completamente falso. A sociedade de hoje, ou seja, a sociedade neoliberal de hoje, assenta não só na sobreexploração do mundo do trabalho, no caso dos imigrantes, etc., mas assenta no regresso ao patriarcalismo, no antifeminismo, no racismo, na discriminação sexual. E, portanto, a luta por melhorar esta situação ou transformá-la é uma luta global. É uma luta toda, não é uma questão de moda, é uma luta toda. Essa é a questão principal. Segundo, esquerda e direita. Eu estou de acordo com o Pacheco Pereira quando ele afirma que há coisas de esquerda, há visões de esquerda que têm aspectos conservadores e de direita. É verdade. Haver coisas de direita que têm coisas de esquerda, já devia. Mas enfim, que há essa. Agora, as decisões sobre aquilo que se quer fazer não podem ser tomadas numa espécie de ecletismo centrista, não é? É um confronto entre ideias. Há várias esquerdas e há várias direitas também. Quer dizer, há várias esquerdas, há várias direitas. Mas há um campo de civilizações que os separa. Um campo de tradição cultural, um campo sociopolítico, um campo de aspirações. É claro, há contradições entre a esquerda e há a esquerda que é conservadora, há a esquerda até que apoia o Putin. Isso há. Agora, há outras esquerdas que são diferentes. E depois há as direitas. Direitas que apoiam a aliança com o Chega e direitas que estão contra a aliança com o Chega. Há essa variedade. O que eu queria dizer é que a variedade não pode descambar no ecletismo, mas sim salutar
confronto, como nós estamos aqui a fazer, entre a esquerda e a direita. Posso responder?